Oi, gente. Eu nem ia gravar hoje, ia dar mais uns dias para gravar, mas eu fiquei tão feliz no dia de hoje com os retornos que eu recebi de algumas pessoas que assistiram os meus vídeos que eu fiquei muito empolgada para gravar de novo, né? E eu me emocionei mesmo assim com alguns relatos. E é bom saber disso, que as pessoas têm as suas lutas, né? E as suas pedras no caminho e que muito mais densas, muito mais pesadas do que as minhas, né? E movem essas pedras de um jeito formidável, né? E acreditam nos seus sonhos. Eu recebi alguns relatos hoje de pessoas compartilhando isso comigo e eu fiquei muito feliz e já vi que vale a pena continuar falando um pouco sobre isso, né? Enfim, ontem quando eu falei sobre a introdução, claro, eu dei umas dicas de como eu faço, etc, né? Mas esqueci de um detalhezinho, claro que lá na introdução, então voltando ao assunto da introdução, bem no final da introdução, depois a gente vai ter que anunciar a conclusão, né? Depois de explicar os capítulos e tal. Mas continuo dizendo, né, que pode ser um jeito importante, um jeito motivador de começar um trabalho. Aquela expressão que eu usei, né, que as pessoas usam, a síndrome da folha em branco, para mim sempre terminou a folha em branco iniciando uma conclusão, justamente para ir norteando essas ideias, né? E pensando um pouco na síndrome da folha em branco, pensando um pouco nesses relatos que eu recebi hoje, pensando um pouco em como construir um trabalho, eu vou fazer um parêntese antes de falar sobre o problema de pesquisa, que foi o que eu prometi no outro vídeo, e falar como esse processo de construção de trabalhos, né, aqui no caso de trabalhos acadêmicos, ele é um processo solitário. E aí tem tudo a ver com o que eu tento ou vou tentar passar aqui também, né? Essa questão de estar sozinho escrevendo um trabalho. E pensei também o quanto isso tem de vínculo com o próprio nome que eu dei para o canal e com os próprios sentimentos que eu venho vivenciando, né? Diferente de solidão, em que tu te sente sozinho, tu te sente desamparado, a solitude, tu tá sozinho, mas tu não te sente desamparado, tu te sente preenchido. Claro, questões acadêmicas não preenchem a gente, são outras questões que preenchem a gente, são questões emocionais, são questões de relações sociais, de relações familiares, de relações amorosas que preenchem a gente, né? Mas o trabalho acadêmico, ele tem uma parte importante pra gente, porque a nossa questão profissional, ela não é desvinculada da nossa vida pessoal. Então, quando a gente se constrói em termos profissionais, a gente acaba também se construindo enquanto pessoa, e isso acaba se refletindo nas relações que a gente tem também. E esses processos de construção, esses processos de estudo, eles são solitários, tá? Mas a gente não pode pensar nisso como solidão. A gente tem que pensar nisso como uma solitude, né? E eu posso bem dizer isso, acho que eu tenho uma pequena experiência nisso, porque desde o TCC eu nunca mais parei de escrever. E a escrita, ela é um processo solitário. Tu faz sozinho a escrita. Tu tem o teu orientador, tu chora pro teu orientador, tu pede ajuda pros teus amigos, tu pede ajuda pros teus familiares, né? Tu ouve vídeo de como fazer tal trabalho, tu te inspira, tu te desinspira, tu te desespera, tu te enche de esperança. E é um trabalho muito sozinho, é um trabalho de muita solidão, né? Ou melhor, de muita solitude. Mas é um trabalho solitário, é tu e o teu trabalho. E às vezes é meio difícil encarar esse momento de ficar com a gente mesmo. E aqui falando especificamente em questões profissionais, né? É difícil, a gente não sabe mais se o que a gente está falando tem muito a ver, se as pessoas estão interessadas nisso, a gente já não está se perdendo. Então, é um trabalho que nos conduz a uma relação com a gente mesmo e uma relação com esse objeto de pesquisa. E por isso que eu disse ontem o quanto é importante que a gente tenha afinidade, paixão, tesão pelo objeto que a gente estuda. Porque ele vai nos acompanhar, ele vai ser o nosso parceiro. Por mais que a gente troque uma ideia com o orientador, por mais que a gente troque ideia com amigos, aquele é o nosso trabalho. E esse processo de desenvolver esse trabalho, ele não constrói só o trabalho, ele constrói a gente mesmo.
E esse trabalho ele precisa ser solitário. E ele precisa ser solitário de um jeito positivo, para a gente se conhecer melhor, para a gente poder esmiuçar, para a gente saber se é aquilo mesmo. E se não for, a gente volta atrás. Quantas vezes a gente tem que voltar atrás? Ah, olha, bah, não era bem isso. Ou, pô, eu tava pensando que ia acontecer isso no meu trabalho e não aconteceu. Então, essa questão de um trabalho solitário, né? Mas não de solidão, de solitude, ele é importante para o nosso crescimento. E ao longo desses anos, então, desde 2010, na faculdade também já escrevi alguma coisa, eu nunca parei de estar solitária escrevendo trabalhos. Eu emendei o mestrado, eu fiz uma especialização e eu fiz o doutorado. E esses trabalhos, eles têm essa troca das aulas, eles têm essa troca com o orientador, mas eles são nossos. É a nossa relação, é a nossa Marina profissional, é a nossa Marina pessoa, é a nossa construção também que faz parte disso. Então, essa solidão, eu insisto em usar a solidão, não quero mais usar a solidão. Essa solitude de estar com um trabalho, ela é importante, por mais que pareça difícil. Né? E claro, a gente tem que conhecer os limites da gente. Bah, não aguento mais ficar sozinha, não aguento mais esse texto já tá viciado. Bom, pede ajuda. Pede ajuda para alguém, um amigo de confiança que possa ler, o orientador, porque normalmente a gente fica viciado naquele trabalho, né? Então, o olhar de outra pessoa é super importante para dar um pitaco, para dar uma sugestão, para dar uma reanimada, para dar uma revigorada. Então, às vezes, ficar muito em cima do trabalho, quando não está mais rendendo, a gente precisa fazer outra coisa. A nossa cabeça também tem limites. Tá? Mas a importância, valorizar esses momentos em que a gente fica, nós e o trabalho, nós e as teorias, nós e as pesquisas, nós e a nossa construção, ele é muito importante, esse trabalho, né? Esse momento nosso profissional de ficar sozinho, de pensar com a nossa cabeça, né? De não ter medo de encarar este processo, que é sim um processo solitário, mas ele é um processo solitário com pontos positivos. Ele é um processo solitário que faz a gente se formar, é um processo solitário que faz a gente se reinventar, é um processo solitário que faz a gente se aguentar. Nada mais do que isso, porque chega em momentos que a gente está lá há 4 anos no doutorado e a gente não se aguenta mais. A gente não aguenta mais olhar para aquele texto, mas ele acaba. Ele acaba e quando a gente olha para trás, a gente vê quanto foi importante aqueles momentos de reflexão. Então, esses trabalhos que eu fiz aqui um parêntese, né? Parei da introdução para falar de estar sozinho fazendo um trabalho. Acreditem, isso constrói a gente, né? E eu fiquei pensando na minha história ao longo desse tempo, faz mais de 10 anos que eu sozinha faço isso. E o quanto esse tipo de atividade intelectual, mas também muito emocional, né, faz bem pra gente, o quanto a gente consegue refletir sobre coisas que podem nos impactar depois, né? Eu só vou dar um exemplo muito bobo, assim, não é bobo, mas enfim, eu estudei o envelhecimento no cárcere, já faz anos que eu estudo isso desde o mestrado. E no doutorado eu me dei conta de uma coisa, né? E um dia eu pretendo apresentar aqui o meu trabalho para vocês. Mas a questão do preconceito contra o idoso. E eu estava estudando isso teoricamente lá nas minhas leituras, né? Sozinha. E eu fiquei pensando, poxa, como a gente é preconceituoso com o envelhecimento. E aquilo começou a vir para minha vida. Então, esse processo de estar trabalhando na solidão de um trabalho acadêmico, porque faz parte do pacote a solidão de um trabalho acadêmico, tá? Faz parte, a gente enfrenta e isso dá bons frutos. E se a gente souber ver pelo lado positivo, isso é maravilhoso, né? Então, naquele processo que, em tese, era apenas intelectual, era apenas técnico, eu lendo sobre o preconceito contra o envelhecimento, aquilo começou a chegar na Marina que já passou dos 30, na Marina que já tem um monte de cabelo branco e que já pensou 1000 vezes em pinta, não pinta. E aí eu me dei conta do seguinte, não, só um pouquinho. Faz sentido isso que a teoria está me dizendo. Faz sentido não só para a questão do idoso encarcerado, mas faz sentido para a minha vida.
Então, essa reflexão na solitude, essa reflexão que eu fiz de forma sozinha, né? Isso teve um ganho para mim pro resto da vida. Não posso ser eu que estou trabalhando com isso, que estou pregando e que estou defendendo determinadas condições para os idosos, eu a negar o envelhecimento, eu a enfatizar que a juventude precisa ser preservada e que o envelhecimento é feio. Então a gente aprende muito nesses processos solitários de escritas profissionais, e elas com certeza não ficam só na questão técnica, elas acabam invadindo esse nosso espaço interno. E quando a gente percebe isso, é fantástico. Tá? Então, por isso que a dica que eu venho dar hoje, né? E prometo que depois eu volto na função do problema de pesquisa, a dica que eu venho dar hoje, especialmente porque é um momento de TCC aí dos meus alunos, a dica que eu venho dar hoje é isso: aproveitem esses momentos de solitude com o trabalho de vocês. Aproveitem essa troca entre vocês e o trabalho, entre vocês e o que já tem escrito sobre isso. Aproveitem isso não só para fazer um bom trabalho que modifique socialmente o mundo, que traga ideias para as pessoas trabalharem, que traga ideias para vocês aplicarem na prática e transformar a vida das pessoas de alguma forma, mas para se transformarem. E essa reflexão a gente precisa fazer sozinho. Às vezes a ficha cai com a dica de alguém, mas aquilo só internaliza quando a gente de fato está ligado com isso. Então, esses processos de construção de trabalho, seja de TCC, seja de mestrado, doutorado, eles são difíceis, sim, não é fácil ficar sozinho. Mas também não é tão difícil. E o ganho que a gente tem com isso, a importância, o valor que isso vai ter na construção de quem a gente vai ser, a importância de parar, ficar com a nossa cabeça no lugar, só a nossa, pensante, né? Isso internaliza. E a gente acaba modificando a própria concepção da vida da gente, às vezes com um trabalho que não tinha nada a ver com questões pessoais. Então aproveitem esse momento, não considerem isso uma solidão triste, considerem isso um momento de crescimento pessoal, tá? Esse momento de escrita, esse momento esse momento solitário de escrita, considerem isso como um ganho pessoal, como algo que vocês estão fazendo para vocês mesmos e que muito rapidamente, se é que já não se deram conta, vai cair a ficha do porquê que vocês escolheram esse tema, do porquê que isso instigou vocês e de como isso pode ajudar vocês a serem pessoas melhores, a serem profissionais melhores, a estarem mais sensíveis às mazelas da nossa sociedade. Espero que tenham gostado. Problema de pesquisa é o próximo vídeo. Um beijo.